Você sabe manejar adequadamente um paciente com insuficiência cardíaca e queda na fração de ejeção e que tem estenose aórtica? Será que o TAV é a única ferramenta disponível nesse contexto? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E dessa vez vamos separar esse episódio em 2 capítulos, o primeiro hoje e o segundo na semana que vem. Estenose aórtica e insuficiência cardíaca com queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo são condições desafiadoras e possuem entre si uma relação bidirecional. A insuficiência cardíaca se desenvolve em pacientes com estenose aórtica devido à combinação de aumento de pós-carga e remodelamento cardíaco compensatório, enquanto pacientes com insuficiência cardíaca pré-existente podem desenvolver estenose aórtica em paralelo progressivamente. A importância da avaliação criteriosa da repercussão estrutural causada por longos períodos de pós-carga aumentada, incluindo a disfunção ventricular sistólica em pacientes com estenose aórtica, tem levantado várias discussões sobre o melhor momento de intervenção para essa valvopatia. Uma revisão recém-lançada no JACC sobre o estado da arte e avanços no tratamento dos pacientes com essas patologias descreve as peculiaridades do interplay entre essas duas condições, com dados bastante interessantes. O passo a passo descrito na diretriz brasileira de valvopatias orienta que, uma vez considerada grave, o paciente com estenose aórtica deve ser avaliado com base nos sintomas, fração de ejeção e demais fatores complicadores, que não deixam de ser sinais de repercussão estrutural. A despeito da ausência de sintomas, esses indicam pior prognóstico e corroboram a necessidade de antecipação de uma possível intervenção. Como prova disso, a classificação já conhecida de Généreux, que subdivide os pacientes de acordo com dano cardíaco estrutural da estenose aórtica em 5 estágios, mostra íntima relação com o prognóstico. A mortalidade aumenta algo em torno de 45% a cada estágio de dano cardíaco, independente do score de risco cirúrgico ou da modalidade de tratamento instituído, TAV ou cirurgia convencional. Após o tratamento, somente 50% dos pacientes no estágio 4 apresentam melhora no grau do dano cardíaco e até 30% morrem após esse período. Também, os subtipos de estenose aórtica baixo fluxo e baixo gradiente, seja com fração de ejeção reduzida ou forma paradoxal, apresentam sabidamente maior mortalidade comparados à forma clássica, corroborando o raciocínio de que devemos considerar a repercussão estrutural na avaliação do timing de indicação do tratamento na estenose aórtica. Assim, o time da multimodalidade de imagem tem trabalhado intensamente no sentido de identificar fatores subclínicos de pior prognóstico, com potencial de influenciar o momento da abordagem. A presença de fibrose miocárdica mostrou correlação inversa com a melhora da função ventricular e dos sintomas após o tratamento. Na mesma linha, o strain longitudinal global e a hipertrofia grave do ventrículo esquerdo aumentam o risco de mortalidade em pacientes com estenose aórtica grave assintomática. Logo, o uso de ressonância nuclear magnética pode facilitar a identificação de pacientes que se beneficiariam da troca valvar antes de terem danos estruturais visíveis e provavelmente irreversíveis. Todos esses dados fomentam o debate mais crítico atualmente. Será que devemos indicar o tratamento da estenose aórtica precocemente, quando ainda moderada, a depender do dano cardíaco estrutural que já se apresenta? Sabe-se que a estenose moderada está associada a maior risco de mortalidade, comparada à lesão leve ou ausente, mas apenas discretamente menor do que a lesão grave. Ainda, sabe-se que a redução da pós-carga em pacientes com insuficiência cardíaca e queda na fração de ejeção tem o potencial de aumentar o stroke volume e, mais consequentemente, o débito cardíaco. A resposta para essa pergunta deve sair em trials já em andamento e, na certa, muito aguardados. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Renato Lopes, Bruno Herbano e eu, Fabrícia Daniela Martins Almeida e Luna Varela escreveram a primeira parte de um excelente texto sobre o TAV na insuficiência cardíaca. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.